Eu descobri a traição no pior momento possível, o cheiro de vomito do meu pai ainda grudado nas minhas mãos, enquanto via, pela fresta da porta entreaberta, o corpo nu da minha esposa se contorcendo em êxtase nos braços do meu irmão mais novo. Em Portugal, onde o sangue da família é mais sagrado que o vinho do Douro, eles me roubaram não só o amor, mas a alma inteira, e eu, o idiota devoto, cuidei do velho agonizante sozinho, acreditando que lealdade era reciprocidade. Agora, no Tribunal de Lisboa, com os juízes de toga preta me encarando como se eu fosse o vilão, eu solto a bomba, provas irrefutáveis de adultério, falsidade e herança roubada, e assisto o império deles desabar em chamas, porque vingança não é um ato, é uma sinfonia de dor calculada. O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda do nosso apartamento em Alfama, onde o Tejo serpenteava lá embaixo como uma veia azul cansada de tanto carregar segredos. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem, o ar salgado misturado ao cheiro de pastéis de nata da confeitaria da esquina, e o riso falso da minha esposa, Ana, e enquanto ela arrumava a mesa para o almoço de domingo. Éramos uma família perfeita aos olhos dos vizinhos, eu, o João, engenheiro civil de 42 anos, com mãos calejadas de tanto erguer pontos que ninguém mais ousava, Ana, a professora de literatura de 38, com aqueles olhos castanhos que prometiam aventuras em páginas amareladas de Camões, e o meu irmão, Miguel, o caçula de 35, o eterno playboy que vendia seguros e colecionava amantes como selos raros. E, é claro, o pai, o velho António, cuja tosse rouca já anunciava o fim há meses. Eu não era homem de dramas. Cresci nas ruas empedradas de Belém, onde o vento do Atlântico ensina que a vida é uma maré, sobe, desce, e às vezes te arrasta para o fundo sem piedade. Meu casamento com Ana fora um porto seguro depois de anos de canteiros de obra que me deixavam com as costas arqueadas e a alma vazia. Ela me encontrara numa noite chuvosa no Bairro Alto, onde eu afogava frustrações em gin tónico, e me salvara com um sorriso que cheirava a jasmim e promessas. Tu és o meu farol, João, dizia ela, e eu acreditava. Como um tolo. O pai piorava rápido. O câncer no pulmão, herança dos cigarros que fumava desde os tempos da ditadura, o consumia como fogo lento. Os médicos no Hospital de Santa Maria foram claros: quimioterapia paliativa, no máximo 6 meses. Cuida dele, filho, implorou a mãe antes de morrer 5 anos antes, e eu, o primogênito, o pilar, assumi o fardo. Miguel. Ele aparecia uma vez por semana, com flores murchas e desculpas de reuniões. Desculpa, mano, o negócio tá uma loucura, dizia, batendo nas minhas costas como se aquilo apagasse a ausência. Ana, bendita seja, ajudava, cozia sopas de couve galega, lia poemas para o velho durante as noites insones. Ou assim eu pensava. Aquele domingo começou normal. Acordei cedo, o suor colando a camisa ao peito, o verão lisboeta é um forno disfarçado de paraíso. O pai tossira a noite toda, expelindo catarro negro que eu limpava com panos úmidos, murmurando rezas antigas que a avó me ensinara. Deus te proteja, pai, eu dizia, enquanto ele gemia, os olhos vidrados no teto rachado. Ana dormira no sofá da sala, alegando cansaço da semana de aulas. Miguel chegara de manhã, com uma garrafa de vinho verde e piadas sobre o Benfica perder outro campeonato. Rimos, brindamos, fingimos que a morte não rondava a mesa. Depois do almoço, bacalhau à brás que Ana preparara com maestria, os ovos chiando na frigideira como confissões não ditas, eu levei o pai para o quarto. Ele pesava como um saco de cimento molhado, e cada passo era uma batalha. Obrigado, rapaz, murmurou ele, a voz um sussurro rouco. Eu o deitei na cama estreita, troquei as fraldas sujas, sim, fraldas, porque o orgulho do velho se dissolvia junto com o corpo, e limpei o vomito que subira à boca dele durante a refeição. O cheiro azedo impregnou minhas unhas, minhas narinas, minha existência. Vai descansar, João. Eu fico com ele, disse Ana, tocando meu braço com uma ternura que agora me enoja recordar. Ela cheirava a lavanda, fresca, viva, contrastando com o fedor da morte que me envolvia. Eu saí do quarto, às pernas pesadas, e caminhei pelo corredor estreito do apartamento. O prédio era antigo, daqueles com escadas rangentes e paredes que sussurravam histórias de amantes proibidos. Parei na cozinha para lavar as mãos, mas o som veio antes, um gemido baixo, abafado, vindo do quarto de hóspedes no fim do corredor. Meu coração acelerou, o pai. Não, era algo primal, animalesco. Uma risada feminina, seguida de um suspiro masculino. Meu estômago revirou. Empurrei a porta entreaberta devagar, como se o mundo pudesse se desfazer ao menor ruído. E lá estavam eles. Ana, minha Ana, de costas para mim, o vestido florido amontoado na cintura, as coxas brancas entrelaçadas nas pernas do meu irmão. Miguel, o traidor sorridente, as mãos possessivas nas curvas dela, os quadris se movendo em ritmo urgente, suor brilhando na pele morena. Mais forte, amor, ela sussurrou, a voz rouca de desejo, e ele obedeceu, gemendo meu nome,
não, o nome dele, mas e quando como uma facada no meu peito. Eu congelei, o sabão ainda escorrendo das mãos, o vomito do pai seco na manga da camisa. O quarto cheirava a sexo e traição, o ar denso como névoa do Tejo em manhã de outono. Não gritei. Não entrei. Fiquei ali, uma estátua de sal, assistindo enquanto o clímax os consumia, os corpos arqueando em uníssono, os suspiros se misturando ao tic-tac do relógio na parede. Quando acabaram, ela se virou, o cabelo desgrenhado caindo sobre os seios nus, e por um segundo, nossos olhos se encontraram pela fresta. Pavor puro no rosto dela, mas eu já havia fechado a porta na minha mente. Saí dali em silêncio, desci as escadas aos tropeções, e corri para a rua, onde o sol de Lisboa me cegou como um julgamento divino. Naquele momento, algo quebrou em mim. Não era só raiva, era uma fratura profunda, como as que vejo nos pilares das pontes que construo, invisível até o colapso. Eu andava pelas ruelas de Alfama, o fado quando de um bar próximo, lamentos de amores perdidos que agora pareciam profecias. Como? Porquê? Miguel, meu sangue, o irmão que eu protegi dos bullies na escola, que eu emprestei dinheiro para o primeiro carro. Ana, a mulher que jurei amar na igreja de São Roque, sob os afrescos barrocos que testemunharam promessas eternas. E o pai, inocente no epicentro, morrendo sem saber que sua família era uma casa de cartas. Voltei horas depois, quando o crepúsculo tingia o céu de laranja e púrpura. Eles fingiam normalidade, Ana na cozinha, mexendo uma panela de caldo verde, Miguel no sofá, assistindo futebol na TV velha. Onde estavas, João? O pai perguntou por ti, disse ela, a voz trêmula, os olhos desviando dos meus. Eu sorri, um sorriso frio, calculado, o primeiro de muitos. Tive de resolver uns assuntos no trabalho, menti, sentando-me ao lado do irmão. Ele cheirava a ela, a lavanda misturada ao suor. Bati no joelho dele, fraterno. Obrigado por ajudar hoje, mano. Família é tudo, não é? Naquela noite, enquanto o pai dormia sob sedativos, eu não dormi. Fiquei na varanda, fumando um cigarro atrás do outro, vício que jurei abandonar por Ana, olhando o Tejo refletir as luzes da ponte 25 de Abril. A vingança não veio como um raio, veio como um plano de engenharia, meticuloso, irrevogável. Eu catalogaria cada mentira, cada toque roubado. Gravar, documentar, provar. Porque em Portugal, onde a justiça é lenta como o vinho envelhecido, mas implacável como o mar, eu faria deles pagar. Não com sangue, isso é para selvagens. Com a lei, com a verdade nua, com o tribunal que os exporia como os vermes que eram. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Eu cuidei do pai com dedicação redobrada, levava-o ao hospital para as sessões de quimio, onde as máquinas bipavam como coros gregorianos em catedrais vazias, lia-lhe jornais sobre o Sporting vencer o derby, só para ver um sorriso fraco nos lábios dele. Ana tentava se aproximar, tocando meu braço com hesitação, sussurrando, sentes-te bem, amor. Eu respondia com beijos frios, abraços que não aqueciam. Miguel ligava menos, alegando viagens de negócios a Porto, mas eu sabia, encontros clandestinos em hotéis baratos de Cascais, onde o mar Atlântico rugia indiferente à podridão humana. Uma noite, enquanto o pai delirava com febre, chamando pela mãe que partira cedo demais, eu instalei uma câmara minúscula no quarto de hóspedes. Pequena, discreta, comprada online com entrega anônima. Não era varismo, era justiça. E então, esperei. Eles morderam a isca 2 semanas depois, num sábado chuvoso que lavava as ruas de Lisboa como lágrimas de deuses esquecidos. O vídeo capturou tudo, os beijos urgentes, as confissões sussurradas, ele nem nota, Miguel, o João está tão ocupado com o velho, o riso cúmplice que me cortava como navalha. Eu assisti sozinho, na penumbra do escritório improvisado, o estômago um nó de bile e fúria. Lágrimas. Não. Apenas um frio glacial se instalando no peito, o tipo que endurece o aço. Mas não parei aí. Cavei mais fundo. O testamento do pai, que ele ditara num gravador enferrujado anos antes, deixava a casa em Belém, herança da avó, com seus azulejos de cenas pastoris, dividida entre nós 2 filhos. Miguel, o espertinho, falsificara documentos para reivindicar tudo, contando com a distração da doença. Eu contratei um advogado discreto, um tipo de Alfama com sotaque carregado e olhares afiados, que confirmou, fraude. Provas digitais, assinaturas forjadas. E Ana? Ela sabia. Mensagens no celular dela, deletadas mas recuperáveis com um app simples, o Miguel vai cuidar de tudo, amor. O João nem vai desconfiar. O velho morreu no amanhecer cinzento de setembro, o quarto cheirando a antisséptico e rosas murchas que Ana colocara na cabeceira. Ele partiu em paz, apertando minha mão, murmurando, orgulho de ti, filho. Enterro na igreja de São Vicente, com o sino dobrando como um lamento fado.
Lágrimas verdadeiras escorreram pelo meu rosto, pelo pai, não por eles. Na recepção, no café da esquina, Miguel ergueu um copo de porto, pelo pai, o melhor de todos. Ana chorava no meu ombro, mas seus olhos buscavam os dele. Eu sorri por trás do luto. O jogo começara. Os meses após a morte do pai foram um vórtice de formalidades que mascaravam o caos interno. Lisboa, com sua luz dourada e ruas labirínticas, parecia zombar de mim, casais de mãos dadas no chiado, famílias rindo em esplanadas do Rocio, enquanto eu carregava o peso de uma traição que corroía como ferrugem em ferro forjado. De dia, eu trabalhava nos canteiros da nova linha de metro no Oriente, supervisionando operários que suavam sob o sol inclemente, gritando ordens que ecoavam como trovões contidos. Mais firme na viga, homem. Não queremos colapsos. Ironia que só eu captava. De noite, voltava ao apartamento vazio, onde o eco dos gemidos fantasmas me assombrava. Ana notara a mudança. Estás distante, João. É o luto? Perguntava ela, servindo arroz de marisco que eu mal tocava. Eu assentia, beijando sua testa com lábios que mentiam. Fazíamos amor às vezes, mecânico, sem fogo, como se eu testasse limites. Ela gemia nomes errados na semi-escuridão, e eu anotava mentalmente, construindo o dossiê da minha vingança. O advogado, o Sr. Fernandes, um homem de bigode grisalho e ternos polidos, reunia as peças, o vídeo editado para o tribunal, extratos bancários mostrando depósitos suspeitos de Miguel para Ana, testemunhas potenciais entre os vizinhos que ouviam sussurros noturnos. Mas a mente humana é um labirinto traiçoeiro, e a minha começava a rachar. Sonhos me acordavam suado, o pai me julgando do além, com olhos acusadores, Ana rindo enquanto eu afundava no Tejo, mãos de Miguel me puxando para baixo. Acordava com o coração martelando, o gosto de bala na boca. Estás a perder peso, amor, comentava ela, preocupada, ou fingindo. Eu respondia com silêncios, caminhando sozinho pelo Parque Eduardo VII, onde o vento do norte varria folhas secas como confetes de um carnaval amargo. Ali, sob os plátanos centenários, eu planejava, não só divórcio, mas anulação de casamento por adultério comprovado, que em Portugal ainda carrega estigma social afiado como faca de ourives. E a herança, contestar tudo, deixar Miguel na rua, sem a casa em Belém que ele cobiçava para virar Airbnb chique. Miguel era o pior. Ele ligava, convidava para cervejas no Time Out Market, onde o cheiro de bifanas grelhadas misturava-se a conversas banais sobre futebol e política. O governo é uma vergonha, mano. Estes impostos nos matam, dizia ele, os olhos azuis, iguais aos meus, maldição do sangue, brilhando com hipocrisia. Eu ria, brindava com sagres gelada, e gravava tudo no celular escondido no bolso. Uma vez, bêbado o suficiente, ele deixou escapar, a Ana é uma santa, cuidando de tudo sozinha. Tu mereces um descanso. Eu quis esganá-lo ali, sob as luzes neon do mercado, mas segurei. Vingança é paciência, como o vinho do Alentejo que amadurece em barris escuros. Comecei a reconstruir minha rede. Amigos de infância em Belém, pescadores de mãos grossas que juravam lealdade, a prima Isabel, que odiava Miguel desde a briga pela herança da tia. Ele sempre foi um cobra, João. Diz o que queres que eu faça. Ela seria testemunha, atestando os hábitos noturnos dele. E o detetive particular, um ex-policial de Setúbal com cicatrizes de confrontos na Revolução, que rastreou e-mails, planos de Miguel para vender a casa do pai e fugir com Ana para o Algarve, vivendo de rendas turísticas. Eles pensam que tu és fraco, disse o detetive, fumando um tabaco forte no seu escritório apertado em Moraria. Mas fracos são os que traem. O ponto de ruptura veio numa noite de novembro, quando o outono lisboeta traz chuva fina como véu de noiva traída. Ana e eu estávamos na cama, o lençol amarrotado testemunha de uma intimidade forçada. Ela se aconchegou, o corpo quente contra o meu, e sussurrou, sinto falta de nós, João. Como no início, lembra? Aquela viagem a Sintra, o castelo da pena sob a névoa. Eu me virei, olhando-a nos olhos, aqueles olhos que outrora me ancoravam. Sim, lembro. E tu, lembras de tudo? A pergunta saiu afiada, e vi o pavor dançar no rosto dela. O quê? Claro que sim. Mas a voz tremia, e eu soube, era hora. No dia seguinte, confrontei-a sozinha. O pai já enterrado há 2 meses, o apartamento silencioso como uma tumba. Eu pus o vídeo na TV da sala, o som baixo mas acusador, gemidos, risos, o nome dele na boca dela. Ana empalideceu, as mãos voando à boca. João. Não é o que pensas. Mas era, e eu ri, uma gargalhada seca, sem humor, não é? Então explica, Ana. Explica enquanto eu limpava a merda do meu pai, tu limpavas a consciência com o meu irmão.
Ela chorou, ajoelhou-se, implorou, família, amor, erro de um momento. Mas eu via a verdade nos olhos, meses, talvez anos. Eu amava-te, João. Mas o Miguel. Ele me vê, me deseja como tu não fazes mais. Palavras como veneno, corroendo o resto de afeto. Não a expulsei. Não ainda. Guarda tuas coisas. Vamos resolver isso como adultos, disse, a voz calma como o mar em calmaria antes da tempestade. Ela saiu para a casa da mãe em Oeiras, arrastando malas que ecoavam como sentenças. Liguei para Miguel naquela noite, o telefone quente na mão suada. Mano, precisamos falar. Sobre a Ana. Ele hesitou, depois concordou. Encontro no Café à Brasileira, no Chiado, onde poetas outrora bebiam absinto e sonhavam revoluções. Ele chegou com o ar confiante, o casaco de cor que eu lhe dera de aniversário, um sorriso que não chegava aos olhos. O que se passa, João? Problemas no casamento. Eu me inclinei sobre a mesa de mármore, o cheiro de pastel de nata pairando como ironia. Problemas. Tu chamas de problema foder a mulher do irmão. O silêncio caiu pesado, quebrado só pelo tilintar de xícaras. Seu rosto se contorceu, negação, depois fúria. Tu estás louco. Ela te disse mentiras. Mas eu mostrei o vídeo no celular, o quadro congelado dos corpos entrelaçados. Ele empalideceu, murmurou desculpas, pressão do trabalho, atração inevitável, não queríamos magoar-te. Magoar. A palavra era ridícula, um eufemismo para o abismo que cavaram em mim. Vocês me mataram por dentro, Miguel. Mas eu vou reviver, e vocês vão queimar. Saí dali deixando-o atonito, a chuva agora forte lavando as ruas como se quisesse purgar a cidade. Em casa, abri o testamento original do pai, guardado na gaveta secreta, minha parte era maior, pela lealdade comprovada em cartas que ele ditara no leito de morte. Falsificação de Miguel. Prova irrefutável com perícia gráfica. O tribunal esperava, e eu, o engenheiro de pontes quebradas, construiria a minha. A solidão veio então, afiada como faca de cozinha alentejana. Noites em claro, caminhando pelo bairro alto até o amanhecer, onde o fado de Amália Rodrigues ecoava em vinis riscados, estrangeira em terra estranha. Bebia sozinho em bares de moraria, conversando com desconhecidos sobre o sal da vida, o azedume do amor. Uma vez, uma mulher de cabelos pretos como a noite me abordou. Pareces um homem com fantasmas, senhor. Eu ri amargo. Todos temos, minha senhora. Os meus só mordem mais forte. Mas não traí, a dor me endurecera, transformar em algo frio, estratégico. O Natal se aproximava, luzes piscando na Avenida da Liberdade como feridas iluminadas. Ana mandava mensagens, volto para casa. Pelo bem da família. Família. A palavra me revirava o estômago. Miguel evitava contato, mas eu sabia, eles se viam às escondidas, em motéis de Alcântara onde o rio abafava os pecados. Meu detetive confirmou, com fotos granuladas que eu arquivava como munição. E o Sr. Fernandes sorria no seu escritório, folheando papéis. Temos um caso sólido, João. Adultério, fraude, alienação parental. O juiz vai engolir tudo. Mas o coração humano não é papel, sangra. Numa missa pela alma do pai na sede de Lisboa, ajoelhado no banco de madeira polida, rezei não por perdão, mas por força. O padre, um homem idoso com voz trêmula, falou de redenção. Redenção. Para eles, talvez o inferno social que eu orquestraria. Para mim, a liberdade de um homem traído que se ergue das cinzas. O ano novo trouxe um manto de névoa sobre Lisboa, como se a cidade conspirasse para ocultar segredos antes que o sol os revelasse. Eu mergulhava no trabalho com fúria, projetando vigas para o novo viaduto sobre o Tejo, estruturas que deviam resistir a terremotos, furacões, traições humanas. Meus colegas notavam, estás mais duro, João. Como se carregasses o mundo nas costas. E eu carregava, o dossiê crescia, pastas cheias de prints, áudios, depoimentos. O Sr. Fernandes refinava a caixa, divórcio por culpa exclusiva de Ana, compensação negada pela infidelidade, contestação da herança, alegando coação moral de Miguel sobre o pai debilitado, e, o golpe mestre, acusação de difamação quando eles tentassem inverter a narrativa. Ana voltou uma vez, num fevereiro gélido que congelava os ossos. Bateu à porta às 9 da noite, o casaco molhado de garoa, olhos inchados de choro. Deixa-me entrar, João. Precisamos falar. Eu abri, não por piedade, mas por curiosidade, como uma ponte testada até o limite. Ela entrou, tremendo, e sentou-se no sofá onde outrora fazíamos planos de filhos que nunca viriam. Eu errei. Foi um deslize, o stress do pai doente. O Miguel me seduziu, mas eu resisto agora.
Mentiras tecidas como renda de Viana do Castelo, delicadas mas rasgáveis. Eu servi chá de limão, quente como a raiva contida, e sentei-me à frente. Deslize. Eu vi o vídeo, Ana. Ouvi as palavras. Ele nem nota. Isso é deslize. Ela desabou então, soluços que ecoavam no peito vazio do apartamento. Contou a história dela, casamento desgastado pelo meu trabalho ausente, noites sozinhas com o pai tossindo ao fundo, Miguel aparecendo como Salvador com abraços que viraram toques proibidos. Tu eras um fantasma, João. O Miguel me fez sentir viva. Viva às minhas custas. Eu ouvi, impassível, a mente mapeando fraquezas, confissão verbal, gravada sutilmente pelo microfone na mesa de centro. E agora? Queres voltar? Perguntei, a voz neutra. Ela assentiu, esperançosa. Sim, por favor. Podemos recomeçar. Eu me levantei, ajudei-a a se erguer, e a beijei, um beijo lento, exploratório, que a fez derreter. Levei-a ao quarto, onde os lençóis ainda guardavam o cheiro dela. Fizemos amor, ou simulamos, eu, mecânico, observando cada suspiro como evidência, ela, ávida, crendo em redenção. Depois, deitada nua ao meu lado, ela sussurrou, nunca mais, juro pela Virgem. Eu sorri no escuro. Na manhã seguinte, ela partiu para o trabalho, e eu enviei o áudio ao advogado, mais uma camada na teia. Miguel reagiu como cobra encurralada. Ligou furioso, o que estás a fazer, caralho? A Ana diz que tu sabes, que estás a ameaçar. Eu ri ao telefone, caminhando pela marginal até Cascais, o mar espumando como raiva contida. Ameaçar? Não, mano. Apenas limpando a casa. A herança do pai. Vou contestar. E o adultério? O tribunal adora histórias de família podre. Ele implorou, voz quebrada, somos irmãos, João. Sangue do mesmo sangue. Não estragues tudo por uma queca. Quenca. A palavra me queimou, reduzindo anos de irmandade a cinzas. Sangue. Tu bebeste o meu, Miguel. Agora, paga a conta. Ele tentou contra-atacar, espalhou rumores entre parentes, pintando-me como o obcecado ciumento, o filho que abandonara o pai por trabalho. A tia Emília, em vossa casa em Coimbra, ligou, João, o que é isso? O Miguel diz que tu estás louco de dor. Eu respondi com calma, enviando cópias anônimas do vídeo para e-mails familiares. O escândalo fermentou devagar, como queijo de serpa, sussurros em jantares de Páscoa, olhares desviados em missas. Ana pediu demissão da escola, não aguento os olhares, choramingou por mensagem. Bom. Que sentissem o primeiro gosto da humilhação. Meu psicológico afundava, no entanto. Terapia. Recusei, optando por confissões solitárias no Mosteiro dos Jerónimos, onde os túmulos de navegadores me lembravam que dor leva a descobertas. Um psiquiatra amigo, metido a conselheiro, avisou, vingança é veneno que bebes esperando que o outro morra, João. Eu retruquei, não. É cirurgia. Precisa cortar para curar. Mas as noites eram infernos, pesadelos onde o pai me repreendia, perdoa, filho, como Cristo perdoou, e eu acordava gritando, o suor colando a camisola ao corpo magro. A primavera irrompeu com azulejos floridos e cheiro de laranjas em bloom, mas para mim era outono eterno. Encontrei consolo em hobbies esquecidos, desenhar plantas de arquitetura à mão, visitando ruínas romanas em Mirobriga, onde pedras milenares sussurravam sobre impérios caídos. Ali, sob o céu vasto do Alentejo, eu vi a minha vida, uma ruína a ser reconstruída. O detetive trouxe mais, gravações de chamadas onde Miguel planejava calar a Ana com dinheiro da herança roubada. Perfeito. O caso ia a tribunal em junho, data marcada como guilhotina. Antes, um confronto final. Convidei-os a um jantar na casa do pai em Belém, a herança em disputa, com seus jardins de buganvílias e vista para o mosteiro. Pelo bem da família, disse eu, a ironia pingando. Eles vieram, tensos, Ana de vestido modesto, Miguel de camisa engomada, fingindo normalidade. Servi vinho do Dão, petiscos de atum e azeitonas, conversamos sobre banalidades, o calor, o turismo explodindo. Então, após o prato principal, pus o vídeo na TV da sala, o som alto o suficiente para ecoar nas paredes azulejadas. O silêncio foi ensurdecedor. Ana soluçou, cobrindo o rosto, Miguel se levantou, punhos cerrados. Para com isso, seu filho da puta! Gritou ele, avançando. Eu não me mexi, a cadeira como trono. Senta-te, irmão. Ou queres que eu chame a polícia por agressão? Ele sentou, tremendo de ódio. Expliquei o plano, divórcio,
perda da herança, escândalo público. Vocês me roubaram a dignidade. Eu roubo de vocês. Ana implorou, pensa nos filhos que poderíamos ter. Filhos. A ideia me nauseou. Não haverá nós, Ana. Só justiça. Eles saíram naquela noite, a porta batendo como sentença. Eu fiquei, bebendo o vinho azedo, tocando os azulejos frios que o pai amava. Lágrimas vieram então, quentes, catárticas. Não de fraqueza, mas de liberação. O tribunal era o próximo ato, e eu, o protagonista, pronto para o clímax. Junho em Lisboa é um incêndio lento, o sol escaldante transforma o asfalto em rio de alcatrão, e o ar vibra com o zumbido de turistas e elétricos rangentes. O dia do tribunal amanheceu claro, o Tejo brilhando como espelho de falsidades. Eu me preparei no espelho do apartamento, a gravata preta apertando o pescoço como coleira de cão fiel traído. O terno cinza, comprado para o funeral do pai, caía largo no corpo emagrecido, ossos salientes, olhos fundos como poços de minas abandonadas no Alentejo. Estás pronto? Perguntou o Sr. Fernandes ao telefone, sua voz rouca de cigarros e vitórias passadas. Mais que nunca, respondi, e saí para o mundo que me julgaria. O Palácio da Justiça em Lisboa é um colosso neoclássico, colunas dóricas erguidas como sentinelas de verdades enterradas. Entrei pelas portas giratórias, o metal frio beijando a pele, e subi as escadas de mármore polido, e quando passos de réus e heróis anónimos. O corredor cheirava a papel velho e café requentado, advogados em bandos murmurando estratégias como monges em conventos. Minha sala de audiência era a 3, uma câmara de painéis de madeira escura e bancos duros, onde o ar pairava pesado de expectativas. Ana e Miguel já estavam lá, sentados no lado da defesa. Ela, pálida sob maquiagem espessa, o vestido azul marinho como luto fingido, ele, de fato barato, os olhos desviando dos meus como rato de esgoto. Seus advogados, um para ela, uma mulher de óculos afiados e sotaque do norte, outro para ele, um homem corpulento de Porto que cheirava a conhaque. O juiz, Dr. Almeida, era um homem de 60 anos, careca e severo, com toga preta que o fazia parecer corvo de augúrios ruins. Sentemo-nos, ordenou ele, batendo o martelo como trovão contido. O processo começou com formalidades, leitura da queixa, que o Sr. Fernandes entregou com voz firme, e quando nas paredes. O requerente, João Silva, alega adultério comprovado por vídeo e testemunhas, fraude na herança do falecido António Silva, e danos morais irreparáveis. Murmúrios na galeria, parentes, jornalistas de fofocas locais, curiosos atraídos pelo cheiro de escândalo familiar. Ana baixou a cabeça, Miguel apertou os punhos. Minha vez veio primeiro. Subi ao estrado, a mão direita sobre a Bíblia, relíquia poerenta que jurava mentiras diárias. Eu cuidei do meu pai sozinho, comecei, a voz rouca mas estável, olhos fixos no juiz. Enquanto eles se divertiam. O Sr. Fernandes projetou o vídeo na tela branca, imagens borradas mas inegáveis, gemidos abafados pelo microfone sensível. Gritos abafados na sala, a tia Emília, na plateia, cobrindo a boca, um repórter rabiscando furiosamente. Ana soluçou alto, o advogado dela obstando, prejudicial. Irrelevante para a herança. Mas o juiz negou, olhos estreitados. Prossiga. Eu prossegui, sendo a tapeçaria da traição, noites de limpeza de vomito, mensagens recuperadas, o cheiro de lavanda misturado a suor alheio. Eles me roubaram não só o amor, mas o legado do meu pai. Miguel falsificou o testamento, contando com minha distração. Mostrei os documentos, originais versus falsos, perícia gráfica destacando discrepâncias como rachaduras em fundações. O perito, um calígrafo de Setúbal, testemunhou, assinatura forjada, sem dúvida. Pressão irregular, tinta fresca. Miguel se remexeu, suando apesar do ventilador zumbindo. A defesa contra-atacou fraca. O advogado de Ana alegou crise conjugal mútua, pintando-me como ausente, obcecado pelo trabalho. O requerente negligenciou a esposa, forçando-a a buscar consolo. Consolo. A palavra me fez rir internamente, consolo nos braços do irmão. Testemunhas dela, uma amiga de escola, mentindo sobre minhas ausências emocionais. Mas eu rebati com áudios, confissões dela na cama, o Miguel me faz sentir desejada. A sala ofegou, o juiz franziu a testa. Miguel Esturno foi pior. Seu advogado, o portuense suado, negou fraude, um erro administrativo. Mas eu tinha e-mails, vou alterar o testamento enquanto o velho dorme, enviado para Ana. O detetive testemunhou, voz grave como fado, interceptado de servidor seguro. Miguel gritou então, perdendo o controle, ele é um mentiroso. Ciumento do caralho. O juiz bateu o martelo, silêncio, ou contempto.
A galeria sussurrava, flashes de câmaras pipocando, amanhã, o correio da manhã estampava, irmãos em guerra, traição no sangue lisboeta. Intervalo para almoço, sanduíche insosso na cantina, o Sr. Fernandes palmadando minhas costas. Estás a ganhar, João. Eles desmoronam. Mas dentro, o furacão, ver Ana chorar me partia, um resquício de amor podre, Miguel's ódio espelhava o meu, um laço torcido de sangue. Voltei à tarde, o sol agora baixo, tingindo as janelas de âmbar. A réplica final, Ana no estrado, voz trêmula. Eu amava o João. Ainda amo. Foi um erro, nascido da solidão. Lágrimas verdadeiras. Talvez. Mas eu via o cálculo, apelar para piedade. O juiz perguntou, senhora, sabia da fraude? Ela hesitou, olhou para Miguel, e negou. Mentira. O áudio soou, o Miguel cuida de tudo. O advogado de Miguel tentou desqualificar, coerção. Mas tarde demais. O juiz encerrou o dia, delibera amanhã. Saí para a rua, o ar quente abafado, repórteres cercando como abutres. Senhor Silva, vingança ou justiça? Um perguntou. Ambas, respondi, empurrando caminho para o elétrico 28, que rangia rumo à Alfama. Naquela noite, sozinho com uma garrafa de tinto alentejano, revivi o dia, cada olhar, cada palavra, como vigas testadas. Sonhei com o pai, sorrindo, faz direito, filho. O verdito amanheceu sob um céu de chumbo, nuvens baixas sobre Lisboa prometendo tormenta que espelhava o caos no meu peito. O tribunal fervilhava, mais repórteres, parentes divididos em fações, o ar elétrico de circo romano antes dos leões. Eu cheguei cedo, o coração um tambor de guerra, sentando-me no banco duro que agora parecia trono de vingador. Ana e Miguel entraram cabisbaixos, olheiras profundas como sulcos em campos secos do Ribatejo. Seus advogados cochichavam urgentes, papéis voando como folhas em vendaval. O juiz Almeida subiu, toga impecável, rosto impassível como máscara de comédia trágica. Caso Silva versus Silva e Silva, anunciou, o martelo ecoando como sino de Notre. A sala silenciou, só o zumbido do ar-condicionado traindo o suor coletivo. Ele leu devagar, voz monocórdia cortando o ar, no que tange ao divórcio, concedido por mútuo acordo, mas com culpa exclusiva da Ré Silva por adultério comprovado. Pensão negada, bens comuns divididos igualmente, exceto joias pessoais do requerente. Ana engasgou um soluço, eu senti um alívio frio, como chuva em deserto. Quanto à herança, fraude confirmada na alteração do testamento. A versão original prevalece, concedendo 70% ao requerente João Silva por serviços prestados ao falecido, 30% ao réu Miguel Silva, com multa por falsificação. Murmúrios explodiram, a tia Emília aplaudiu baixinho, um primo de Miguel xingou. O juiz continuou, danos morais, 50.000 euros à ré Ana Silva e 30.000 ao réu Miguel, por traição e coação emocional. O total. Uma ruína financeira para eles, anos de pagamentos que os forçariam a vender sonhos. Mas o golpe de misericórdia veio por último, restrição de contato, proibição de aproximação entre os réus e o requerente, sob pena de prisão. E notificação pública, o veredito será publicado no Diário da República, para fins de transparência familiar. Público. O estigma eterno, impresso em papel oficial, circulando como veneno em veias sociais. Ana desabou na cadeira, rosto enterrado nas mãos. Miguel ficou rígido, olhos flamejando ódio puro para mim. Nossos olhares se cruzaram, irmão contra irmão, sangue virando fel. O martelo final, caso encerrado. A sala irrompeu, flashes cegantes, gritos de repórteres, abraços de aliados. O Sr. Fernandes me apertou a mão, vitória, João. Limpa e dura. Mas eu não comemorei. Saí para o pátio, onde a chuva começava a cair fina, lavando o mármore como lágrimas de deusa vingativa. Ana tentou se aproximar, voz rouca, João, por favor. Podemos falar. Seguranças a barraram, ela gritou, histérica, tu destruíste tudo. Destruí? Eles construíram as ruínas. Miguel foi pior, esperou na rua, sob o toldo da entrada, chuva pingando do cabelo. Isto não acaba aqui, mano. Tu és um monstro. Eu parei, o guarda-chuva esquecido, deixando a água me encharcar. Monstro. Olha no espelho, Miguel. Tu me fizeste assim. Ele cuspiu, sangue não lava com chuva. Isso foi, engolido pela multidão, deixando o fedor de derrota. Os dias seguintes foram um furacão midiático. Jornais, explosão no tribunal, irmão trai, justiça pune, manchete do Público, com foto minha estoica. Televisão, debates em noites de RTP, psicólogos dissecando a podridão familiar portuguesa.
Amigos me ligavam, orgulho de ti, João. Mas perdoa, um dia. Perdoar. O verbo soava estrangeiro, como dialeto de Trás-os-Montes. Vendi a parte da casa em Belém, não toda, guardei a memória do pai nos azulejos, e mudei para um apartamento modesto em Príncipe Real, com varanda para jardins escondidos e cafés boêmios. O dinheiro da indenização. Doei metade a uma casa de hospício para câncer, em nome do pai, para quem cuida sem roubar. O resto, investi em mim, cursos de arquitetura sustentável, viagens solitárias a Évora, onde ruínas romanas me ensinavam resiliência. Mas a mente é um carrasco impiedoso. Noites de insonia, onde revivia o tribunal como filme em loop, o soluço de Ana, o ódio de Miguel, o martelo do juiz. Bebia gin tónico no bairro alto, conversando com estranhos sobre fado e fatalismo. Uma vez, encontrei um velho fadista em taberna da Rua das Flores, voz rouca como cascalho, a dor é o sal da vida, rapaz. Sem ela, o amor sabe a pão sem fermento. Concordei, mas o sal queimava feridas abertas. Ana tentou suicídio, soube por um jornal de fofoca, pílulas em Oeiras, salva pela mãe. Culpa. Uma pontada, rápida como agulha. Liguei para o hospital, anônimo, diga-lhe que viva com a vergonha. É o que merecemos. Miguel sumiu, rumores de Porto, vendendo seguros porta a porta, a herança evaporada em dívidas. Um cartão veio, sem remetente, desculpa, irmão. Mas tu venceste. Venci. A palavra era vazia, como taça de vinho seco. Encontros casuais me testavam, na feira de Ladra, Viana comprando bugigangas, mais magra, olhos vazios. Ela me viu, congelou, fugiu na multidão. Em Belém, Miguel perto da padaria, barba por fazer, pedindo pastéis. Nossos olhos se cruzaram, ele desviou primeiro. Pequenas vitórias, mas o vazio persistia. Terapia veio inevitável, recomendada pelo médico no check-up anual. Teu fígado grita vingança, João. A terapeuta, doutora Sofia, em consultório com vista para o castelo de São Jorge, escavava, o que sentes agora que ganhaste? Respondi, nada. E tudo. Sessões viraram catarse, choros por Ana, raiva por Miguel, luto pelo pai não contaminado. Perdão não é fraqueza, disse ela. É ponte para ti mesmo. Talvez. O verão findava com festas de São João, fogueiras em portas de Alfama. Eu dancei uma noite, com uma desconhecida de sorriso franco, o manjerico na mão como talismã. Não amor, ainda não, mas faísca. A vingança explodira no tribunal, mas as cinzas fertilizavam solo novo. Outono retornou a Lisboa com folhas douradas varrendo as calçadas do Chiado, e com ele, uma calmaria estranha, como o olho do furacão após a destruição. O escândalo esfriara, manchetes viraram notas de rodapé, repórteres caçando frescor em escândalos políticos. Eu, porém, vivia nas sobras, um homem de 43 anos, solteiro por decreto judicial, com cicatrizes invisíveis que coçavam em noites quietas. O novo apartamento em Príncipe Real era um refúgio, paredes brancas como folhas em branco, livros de Saramago empilhados como fortalezas, e uma varanda onde o sol poente pintava o céu de sangue e ouro. O trabalho florescia ironicamente. Promovido a chefe de projeto no viaduto, eu liderava equipes com mão firme, mas justa, lições da traição, confiança é vigiada, mas dada. Tu mudaste, João, disse o chefe numa cerveja pós-obra em Alcântara. Mais sábio, menos tolo. Ri, brindando com Superboc, a vida ensina, ou mata. Contatos com o passado vinham em ondas. A tia Emília convidava para jantar em Coimbra, vem, rapaz. A família verdadeira te espera. Fui, treino um fim de semana chuvoso, o Douro lá fora como veia ferida. Mesa farta de leitão da bairrada, conversas sobre netos e vindimas. Perdoaste? Perguntou ela, olhos bondosos. Não perdão, respondi. Esquecimento seletivo. Ela assentiu, servindo mais vinho, é o caminho português, chorar no fado, dançar no rancho. Ana reapareceu no e-mail, meses após, estou em terapia, João. Aprendendo a ser melhor. Desculpa não basta, mas aceita. Anexava fotos, ela em Évora, sorrindo fraco com um grupo de caminhada. Respondi breve, boa sorte. Vive. Não ódio, indiferença, o bálsamo final. Ouvi que ela lecionava online agora, de um estúdio em Cascais, voz suave narrando essa de Queiroz para alunos distantes. Miguel foi o osso duro. Um telefonema noturno, voz embriagada, estou na rua, mano. Perdi tudo, emprego, amigos, a Ana foi embora de vez. Pausa pesada, só respiração entrecortada. Vem para Lisboa. Conversamos.
Ele veio dias depois, batendo à porta com mãos trêmulas, barba de dias ruins. Convidei-o para dentro, servi café forte, não vinho, para mentes claras. Sentou-se no sofá, corpo encolhido como menino pego em mentira. Eu fodi tudo, João. O ciúme da tua estabilidade. A Ana era só o gatilho. Confissão veio em golfadas, inveja desde crianças, eu o herói, ele o sombra, o adultério, vício de adrenalina, a fraude, desespero de dívidas de jogo. Ouvi, sem interrupção, o sol filtrando pelas cortinas como julgamento suave. Porquê? Perguntei por fim. Ele chorou então, feio, ombros sacudindo. Porque sou fraco. E tu, forte demais. Abracei-o, breve, rígido, o cheiro de falência nele me revirando. Vai embora, Miguel. Reconstrói em outro lugar. Mas não voltes sem mudar. Ele partiu para o Algarve, rumores de emprego em bar de praia, servindo sangria a turistas alemães. Sangue. Diluído, mas não esquecido. A cura veio devagar, como vinho decantando. Viagens, sozinho a Madeira, trilhas verdes onde o Atlântico rugia lições de persistência, com amigos a tomar, mosteiro templário e quando histórias de cruzadas internas. Namorei casualmente, uma arquiteta de Évora, mãos delicadas traçando plantas como amantes, uma jornalista de Faro, riso contagiante como marés. Nada sério, o coração, cauteloso, estava águas rasas. O pai visitava em sonhos agora, não acusador, mas guia, construí pontes, filho. Não muralhas. Fiz isso, fundei uma associação para cuidadores de doentes terminais, palestras em centros comunitários de Lisboa sobre família além do sangue. Histórias fluíam, viúvas alentejanas, filhos ribatejanos exaustos. Vocês são os verdadeiros pilares, dizia eu, voz ganhando força. Um homem, após uma charla, apertou minha mão, obrigado. Salvaste minha sanidade. Salvar. Eco de Ana, mas agora puro. Natal em Belém, na casa restaurada, minha agora, azulejos reluzindo sob luzes de presépio. Convidei a tia, primos, amigos, mesa de bacalhau, filhós quentes, risos genuínos. Nenhum fantasma, só presença. No ano novo, na Praça do Comércio, fogos estourando sobre o Tejo como confetes de redenção, beijei a meia-noite com a vida, não uma mulher, mas a promessa dela. Anos depois, o tribunal era memória distante, cicatriz orgulhosa. Escrevi um livro, não best-seller, mas catarse impressa, pontes quebradas, uma traição lisboeta. Lançamento em livraria da Rua Garrett, amigos aplaudindo, um crítico notando, gaiola e visceral, como o fado moderno. Ana comprou uma cópia, assinada, para o homem que me ensinou dor. Miguel mandou postal do Algarve, lendo. Obrigado pela lição. Perdão? Não. Aceitação, como o Tejo aceita o mar, misturando, transformando. Hoje, aos 48, caminho Alfama ao amanhecer, o fado acordando nas ruelas. O sol nasce, dourado, sem sombras. A traição explodiu no tribunal, mas eu renasci das cinzas, mais forte, mais humano. Em Portugal, onde o saudosismo é arte, eu escolho viver, não apesar da dor, mas através dela. E se o destino trouxer nova ponte? Eu a construo, vigia firme, coração aberto ao vento salgado do Atlântico.